Você já se sentiu sobrecarregado, como se cada preocupação da vida estivesse pesando sobre seus ombros e não houvesse ninguém para ajudar a carregar esse fardo? Pare por um momento e respire fundo. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. De quem é a responsabilidade de cuidar da sua vida? Sua ou de Deus? Muitos de nós vivemos como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Carregamos preocupações, ansiedades, medos. Tentamos controlar cada detalhe. E no final do dia, caímos exaustos em nossas camas, com a mente ainda agitada sobre o que poderia dar errado amanhã. Mas e se eu disser que essa não é a vida que Deus planejou para você? A Bíblia nos revela uma verdade transformadora em 1 Pedro 5,7 que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem que pode revolucionar completamente sua maneira de enxergar os desafios da vida. Deus cuida de você, não apenas de vez em quando, não só quando você merece, mas em cada momento, em cada circunstância, em cada necessidade. O cuidado de Deus não é como o cuidado humano, que é limitado e condicional. O cuidado de Deus é perfeito. Você já observou os pássaros do céu? Jesus nos convida a fazer exatamente isso em Mateus 6,26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Pense nisso por um momento. Existe um sistema perfeito na natureza, onde até mesmo os menores pássaros são alimentados diariamente. Eles não têm contas bancárias, não fazem planejamento financeiro, não ficam acordados à noite preocupados com o que vão comer amanhã. E mesmo assim, Deus cuida deles. E a pergunta que Jesus nos faz é poderosa. Se Deus cuida assim de simples aves, quanto mais não cuidará de você, criado à sua imagem e semelhança? Esta é a natureza do cuidado de Deus. Ele cuida porque você é valioso para Ele. Não por causa do que você faz, não por causa dos seus acertos, mas simplesmente porque você é filho ou filha dele. Quando entendemos essa verdade, algo muda em nossa perspectiva. Nossas preocupações começam a perder força diante da grandeza do amor divino. Mas se Deus cuida tão perfeitamente de nós, por que tantas vezes não sentimos esse cuidado? Por que continuamos preocupados, ansiosos, com medo? O primeiro grande obstáculo é o orgulho. Sim, o orgulho. Porque quando achamos que podemos resolver tudo sozinhos, quando pensamos que nossa força é suficiente, estamos, na verdade, rejeitando o cuidado de Deus. O Salmo 46:10 nos exorta: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quantas vezes, em vez de nos aquietar e reconhecer a soberania de Deus, corremos freneticamente tentando resolver tudo com nossas próprias forças? O segundo obstáculo é a desconfiança. Talvez porque fomos decepcionados por pessoas, transferimos essa desconfiança para Deus. Pensamos: se aquela pessoa que me prometeu estar ao meu lado me abandonou, como posso confiar que Deus não fará o mesmo? Mas Deus não é como os homens para que minta, nem como o ser humano para que volte atrás. O que Ele promete, Ele cumpre. O terceiro obstáculo é o imediatismo. Vivemos em uma cultura do agora. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas o tempo de Deus nem sempre se alinha com o nosso. Às vezes, o cuidado de Deus se manifesta em processos, não em eventos instantâneos. Isaías 40:31 nos lembra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor não é inatividade, é confiar ativamente que no tempo certo Ele agirá. Você identifica algum desses obstáculos em sua vida? O orgulho que quer controlar tudo, a desconfiança que questiona o amor de Deus, o imediatismo que não dá espaço para o tempo divino? Se sim, hoje é dia de remover esses obstáculos e abrir o coração
para receber plenamente o cuidado de Deus. A Bíblia está repleta de histórias que demonstram como Deus cuida dos seus filhos. Pense em Elias no deserto. Ele estava fugindo com medo, deprimido, ao ponto de pedir a morte. E o que Deus fez? Enviou um anjo para alimentá-lo, permitiu que ele descansasse e o guiou para um novo propósito. 1 Reis 19, 1 e 18. Lembre-se de Daniel na cova dos leões. Enquanto o rei passou a noite em agonia, sem dormir, Daniel descansou entre feras porque confiava no cuidado de Deus. E pela manhã ele testemunhou: "O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões." Daniel 6:22. Considere a viúva de Sarepta, cujo último punhado de farinha e última gota de azeite multiplicaram-se dia após dia durante toda a fome, porque ela confiou na palavra que veio por meio do profeta Elias. 1 Reis 17, 7, 16. E não podemos esquecer de José, vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão, mas nunca abandonado por Deus. Anos depois, ele pôde dizer aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. Em cada uma dessas histórias, vemos pessoas reais enfrentando desafios reais: medo, perigo, escassez, traição. Mas em cada situação, o cuidado de Deus se manifestou, não necessariamente tirando-os imediatamente da dificuldade, mas sustentando-os através dela. E talvez essa seja uma das mais importantes lições sobre o cuidado de Deus. Nem sempre Ele remove o problema, mas sempre nos dá o que precisamos para atravessá-lo. Se há uma prova definitiva do cuidado de Deus por nós, ela está na cruz. Pense nisso. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Romanos 8:32. Este versículo apresenta uma lógica irrefutável. Se Deus já deu o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho, para nos salvar da condenação eterna, como não nos daria o que precisamos para a nossa vida diária? A cruz é o símbolo máximo do cuidado de Deus. Ali vemos que Ele se importa não apenas com nossas necessidades físicas e emocionais, mas principalmente com nossa necessidade espiritual de reconciliação. Jesus, pendurado naquela madeira, suportando dor inimaginável, demonstrou que o cuidado de Deus vai muito além do nosso conceito limitado de conforto e bem-estar. O cuidado de Deus visa a nossa restauração completa, nossa salvação eterna. Quando você questiona se Deus se importa com você, olhe para a cruz. Quando duvida do amor dele por você, lembre-se do preço que ele pagou. Quando se pergunta se suas necessidades importam para Deus, recorde que ele entregou seu único filho por você. Não existe amor maior, não existe cuidado mais profundo. Então, como podemos viver diariamente nessa realidade do cuidado divino? Como passar da teoria para a experiência prática? Primeiro, reconheça sua necessidade. O orgulho nos impede de admitir que precisamos de ajuda, mas a humildade abre as portas para o cuidado de Deus. Como diz Tiago 4:6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Segundo, entregue suas preocupações a Ele em oração. Filipenses 4:6-7 nos ensina: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." A oração não é apenas um ritual religioso, é o canal pelo qual expressamos nossa dependência de Deus e recebemos sua paz, que supera qualquer entendimento humano. Terceiro, medite nas promessas da palavra. A Bíblia está repleta de garantias do cuidado de Deus. Quando enchemos nossa mente com essas verdades, nossa perspectiva muda. Como diz o Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, e nada há que os faça tropeçar. Quarto, pratique a gratidão.
Agradecer mesmo nas dificuldades nos ajuda a reconhecer o cuidado de Deus que muitas vezes passa despercebido. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quinto, viva um dia de cada vez. Jesus nos ensinou em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando tentamos carregar o peso do futuro junto com o presente, ficamos esmagados. Viver um dia de cada vez é confiar que, assim como Deus cuida de você hoje, Ele cuidará amanhã também. Mas sejamos honestos, haverá momentos em que o cuidado de Deus parecerá distante, momentos de dor, perda, confusão, momentos em que você olhará para o céu e perguntará: onde está você, Deus? Foi assim que os discípulos se sentiram naquela noite tempestuosa no mar da Galileia. A Bíblia nos conta em Marcos 4, 35, 41 que eles estavam apavorados enquanto o barco enchia de água e Jesus dormia na popa. Mestre, não te importas que pereçamos? Eles clamaram. Essa pergunta revela o coração humano em momentos de crise. Questionamos se Deus realmente se importa. A resposta de Jesus é reveladora. Ele não os repreendeu por acordá-lo, não os criticou por estarem com medo. Simplesmente se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E houve completa bonança. Então, ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esta história nos ensina que o cuidado de Deus nem sempre significa que evitaremos tempestades, mas significa que nunca enfrentaremos tempestade alguma sozinhos. Jesus está no barco conosco, e às vezes o milagre não é a tempestade que acalma, mas a paz que permanece em nosso coração, mesmo quando a tempestade continua ao nosso redor. Lembre-se, o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade está com você hoje, em qualquer turbulência que você esteja enfrentando. Há um convite especial de Jesus em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um dos convites mais compassivos da Bíblia. Jesus reconhece nosso cansaço, ele vê nossas sobrecargas e oferece algo revolucionário: descanso. Não é um descanso superficial, como uma noite de sono ou um fim de semana prolongado. É um descanso profundo para a alma, que vem de saber que não precisamos carregar o peso da vida sozinhos. O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve, não porque a vida cristã seja livre de desafios, mas porque não enfrentamos esses desafios com nossas próprias forças. Caminhamos lado a lado com aquele que venceu o mundo. Você está cansado hoje? Sobrecarregado? Jesus convida você a trocar seus fardos pelos dele, a trocar sua ansiedade por sua paz, a trocar seu medo por sua confiança. Este é o descanso verdadeiro. Não a ausência de responsabilidades, mas a presença constante de aquele que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Antes de continuarmos, quero que você faça uma pausa para refletir. Quais são os pesos que você está carregando sozinho hoje? Quais preocupações têm roubado sua paz? Quais medos têm impedido você de experimentar o descanso que Jesus oferece? Não apenas pense sobre isso, mas tome um momento para escrever nos comentários uma área da sua vida onde você precisa experimentar mais profundamente o cuidado de Deus. Vamos orar uns pelos outros e nos fortalecer mutuamente na fé. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes tento carregar pesos que não foram feitos para meus ombros. Perdoa-me pelos momentos em que meu orgulho, minha desconfiança ou minha pressa me impediram de experimentar plenamente o Teu cuidado. Hoje, escolho entregar a Ti cada preocupação, cada medo, cada ansiedade. Escolho crer que,
Assim como tu cuidas das aves do céu e vestes os lírios do campo, tu cuidas de mim com amor perfeito. Obrigado pela demonstração suprema do teu cuidado na cruz. Ajuda-me a olhar para Jesus quando duvidar do teu amor. Ajuda-me a lembrar que aquele que não poupou seu próprio filho certamente cuidará de cada detalhe da minha vida. Senhor, ensina-me a descansar em Ti, a encontrar paz mesmo nas tempestades, a confiar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Em nome de Jesus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Meu amigo, minha amiga, não sei exatamente qual batalha você está enfrentando hoje. Não sei quais preocupações pesam sobre seus ombros, mas sei de uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva. Deus cuida de você. Não apenas quando tudo vai bem, não apenas quando você merece, mas em cada momento, em cada circunstância, em cada necessidade. Como disse o salmista em Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Esta é uma promessa para você hoje. Entregue suas preocupações a Ele. Todas elas, as grandes e as pequenas, as que parecem impossíveis e as que parecem triviais. E então, experimente o que significa ser sustentado por mãos divinas. Que cada manhã, ao acordar, você possa lembrar: não estou sozinho neste dia, Deus cuida de mim. E que cada noite, ao se deitar, você possa descansar na mesma certeza: não preciso me preocupar com o amanhã. Deus cuidará de tudo. Esta é a vida de liberdade para a qual fomos chamados. Esta é a paz que excede todo entendimento. Este é o descanso que Jesus prometeu e está disponível para você agora mesmo. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus cuida dele ou dela. Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para mais mensagens que edificam sua fé. Até o próximo vídeo. Lembre-se sempre, Deus cuida de você.